Olá amigos, você está no canal do Zaraba. Pois bem, vamos abordar algumas questões hoje. Essa sexta-feira que passou é da esquerda. Elas tentam, aliás, os esquerdistas tentam manter a sua narrativa e por cima da carne seca. Uma narrativa, obviamente, pautada na mentira, na falsidade. Como vemos aqui, esta capa da revista Isto É, terroristas de direita, e coloca a foto aí da Sarah Winter, cujo crime foi apenas protestar e defender os direitos à liberdade de expressão e contra os bandidos que dominam o Congresso Nacional e o STF. É uma matéria infame que deixa qualquer jornalista consciente, honesto, perplexo. Isso não é jornalismo. Isto aqui é propaganda. Desculpa. O que eles fazem é utilizar a chancela da imprensa para pregar e manter uma narrativa a favor da ditadura comunista do Partido Único, no qual eles pensam que vão continuar roubando, achacando os cofres públicos, como aconteceu nos 30 anos de comando comunista do governo federal. Por isso, assim como essa revista porca, Isto É Lixo, a Globo Lixo, o Estadão, Antagonista, Veja, enfim, toda esta imprensa são antipatriotas porque são comunistas e, como disse o professor Olavo, o comunismo, a imprensa brasileira é criminosa, genocida, porque compartilha de ideias e propaga ideias de uma ideologia que matou 200 milhões de pessoas no século passado e continua matando na China, na Coreia do Norte, na Venezuela, em Cuba, países onde há apenas o partido único do ditador que ordena e cuida de cada um dos seus cidadãos do jeito dele, ou seja, não pode falar nada, não pode ter opinião contrária, enfim, é caçada a liberdade de expressão, o que eles querem fazer com os conservadores brasileiros. E aqui nós temos essa revista porca, diz aqui que o Queiroz foi preso. O Queiroz, que eles mantêm essa narrativa de rachadinha do senador Flávio Bolsonaro, e ele seria o pivô disso aqui. Mas, entretanto, se nós vermos aqui, olha aqui, no site do Partido dos Trabalhadores, esse partido que roubou trilhões dos cofres públicos e continua tentando roubar, veja bem aqui, nessa tabela, eles têm a rachadinha institucionalizada. E nem assim nenhum dos membros desse partido foi preso ou teve o seu sigilo bancário quebrado. Será por quê? Temos aqui, filiado ocupante de cargo, filiado que não ocupa cargo. Até 3 salários mínimos, R$30. Acima de 3 a 6 salários mínimos, 6% do salário. Acima de 6 salários mínimos, 12%. Filiado ocupante de cargos eletivos, contribuição mensal. Até 5 salários mínimos, 6%. Acima de 5 salários, 8%. Acima de 10 até 15, 11%. Acima de 15 até 20, 16%. Acima de 20 salário mínimo, 20% da renda.
Filiado ocupante de cargos de confiança. Até 6 salário mínimo 2%, acima de 6 salário mínimo 3%, acima de 10 até 15, 5%, acima de 15 até 20, 8%, acima de 20 salário mínimos 10%. Filiado membro de direção do partido. Municipal 1%, estadual 2%, nacional 3%. Do salário. Isso é o Partido Comunista, que se diz Partido dos Trabalhadores, que de trabalhadores não tem nada. Então veja essa narrativa desses indivíduos. Aqui nós temos mais ainda, né? Veja bem, eles atacam todas as matérias deles de ataque a todos os membros e conservadores do partido. Aqui, por exemplo, no caso do Weintraub, do ministro Abraham Weintraub, ele disse que destruir a educação no Brasil já é carta fora do baralho. E isso é bom para o país. Ele sabe que há algo de muito podre no reino do Planalto. Em troca disso, ganhou um cargo no Banco Mundial. Isso é uma mentira deslavada. Quem destruiu a educação foi o partido, foram os comunistas, o PSDB e o Partido dos Trabalhadores. Eles derrubaram o Weintraub por causa das hienas que querem continuar mandando nos recursos do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ele é metade de toda a administração pública, tem 300 mil funcionários, enquanto que todo o serviço público federal atinge cerca de 600 mil. E tem o FNDE, Fundo Nacional de Educação, que são bilhões e bilhões, que esses metacapitalistas e esses corruptos querem continuar mantendo o controle sobre essa verba para doutrinar os estudantes nas escolas e universidades e permanecer roubando os cofres públicos. Desculpa. Então, contra essa rachadinha, o judiciário nada faz. Essa rachadinha do PT que está institucionalizada. Mas vejamos outra coisa. Nós temos aqui, ministro do STF proíbe operações em favelas do Rio durante a pandemia. O Edson Fachin só autoriza operações em hipóteses absolutamente excepcionais, com justificativa ao Ministério Público por escrito. E o governo lá diz que não foi notificado. Isso aqui é matéria da G1. Esse canalha desse ministro que é esquerdista, e como todo esquerdista, é abortista, a favor da liberação de drogas e proteção dos grandes narcotraficantes. Então vejamos, meus amigos, a morte daquela menina Jennifer, de 18 anos, estuprada por um bandido que foi solto pela justiça em função dessa praga chinesa. Então, todos esses ministros são indiretamente responsáveis por todas as mortes. Mas vejamos o seguinte, aqui no site do UOL Notícia aparece: Rio Grande do Sul, presos soltos por Covid-19 corresponde a 13,9% dos homicídios em abril. Em abril, nós estamos em junho. A quantidade de crimes praticados por esses presos soltos, com aval, com a proteção do STF, todos esses crimes devem ser jogados para as costas desses ministros e desses juízes que cumpriram essa ordem descabida, canalha, emitida no Poder Judiciário. Como se vê, o Poder Judiciário, em 30 anos, o Partido Comunista aparelhou todo esse poder e instituiu a corrupção, a podridão nesse poder. Então, veja bem. Agora, mais ainda, o fato do ministro Fachin ter proibido operações em favela, isso significa que ele beneficiou quem? Beneficiou a população? Não. Ele beneficiou os traficantes, os assassinos, os bandidos que deitam e enrolam nessas favelas. Inclusive, pode acontecer desses bandidos
estarem traficando e trazendo armas de fora para dentro da favela onde a polícia não entra. Esse ministro está protegendo bandidos, os verdadeiros terroristas que eles acusam que a direita é. Essa matéria infame da Isto É, esta matéria infame que da Isto É, que acusa manifestantes a favor do governo, a favor de um governo que até agora não tem corrupção, como terroristas, sendo que, na verdade, os terroristas são eles. Quem são os terroristas? Miri Leitão, Anselmo Góes, que trabalha, que escreve para o Globo e outros meios de comunicação, é um agente. Zé Disseu, como terrorista. Guilherme Boulos, do PSOL, que é um partido comunista, todos eles fazem parte do Foro de São Paulo, que é um partido que reúne partidos de esquerda para implantar a escravidão e uma ditadura na América Latina. E são aliados das Farc, uma organização criminosa que matou 30 mil pessoas na Colômbia, em todo lugar. Quem? É a velha frase, é o manual de Lenin. Acuse-os do que você é, chame-os do que você é. É isso. E agora esse STF, com inquérito ilegal, eles rasgaram a Constituição, transformaram uma coisa ilegal e ilegal. E eles vão se apoiar numa falácia, numa reportagem que não é reportagem, em acusações infames, descabidas, para instrumentalizar processos de perseguição contra pessoas de bem. Mas nem tudo é ruim. Aqui nós temos esse João Paulo Cuenca, tal de JP Cuenca, esse canalha comunista que escreve, que é funcionário do Intercept, do Greenwald, o Verdivaldo, aquele mesmo jornalista americano que é amaziado como deputado federal, que ocupou o lugar da víbora cuspideira Jean Willis. Esse cara aqui, ele escreveu o seguinte, ele postou no Twitter o seguinte: o brasileiro só será livre quando o último Bolsonaro for enforcado nas tripas do último pastor da Igreja Universal. Eles dizem que essa frase seria do sacerdote católico, olha só, e filósofo francês Jean Meslier. Jamais um católico de verdade falaria uma coisa dessa. Na verdade, também essa mensagem, como o próprio site aqui mentiroso, que é o Fórum, diz que é frequentemente atribuído ao iluminista Voltaire. Isso é frase do Satanás, não pode ser atribuído a um sacerdote católico, que naquela época, antes, pré-revolução francesa, dizia que o homem só será livre quando o último rei for enforcado nas tripas do último padre. Como um padre pode falar isso? Esse canalha postou isso, e o que aconteceu com ele? Ele foi demitido da DW, uma empresa alemã, um site alemão, a Deutsche Welle Brasil, filial brasileira da agência de notícia alemã, que é uma das mais tradicionais do mundo. Essa agência disse que esse tal de escritor, de porcaria, que o discurso de ódio e incitação à violência não se compactua com os valores da empresa, e por isso ele foi demitido sem prévio aviso. Além do mais, esse canalha que escreve ainda, foi da Folha de São Paulo, é um esquerdista, um esquerdopata. Ele recebeu
apoio de jornalistas da Globo News, de todos os jornalistas esquerdistas. Eles podem fazer isso. Agora, se você postar alguma coisa, um conservador postar qualquer coisa dessa natureza, imediatamente a legião de demônios massacra pessoas, como foi o caso da Ana Paula Henkel, que escreveu apenas a verdade na revista Oeste, e essa imprensa, essa mídia canalha comunista, portanto mentirosa, tentou atacar a reputação dessa moça, ex-jogadora de vôlei, e que hoje é jornalista. Tentaram manchar sua reputação, um ataque maciço. Eles trabalham em cartel. Mas além disso, esse pilantra, ele está sendo também processado criminalmente pela sua postagem, que é aquilo que ele pensa. É o coração desse indivíduo. Que Deus apiede-se de sua alma, se ele acredita em Deus. Claro que não acredita. Todo comunista é assassino, genocida, mentiroso na essência. Todos aqueles que apoiam partidos de esquerdas estão com a sua alma condenada aos infernos. O comunismo, ele é condenado pela Igreja Católica, porque o comunismo foi o responsável por 200 milhões de mortes no século passado e é a desgraça que foi implantada no mundo por ordem de Satanás. Nossa Senhora, na sua aparição em Fátima, vaticinou em 1917 que a Rússia espalharia o mal para o mundo. E esse mal enraizou-se na China, 1 bilhão e 400 mil pessoas, nos Estados Unidos e na Europa inteira. Então, o que nós estamos vivendo hoje é uma decadência da civilização em termos de moralidade, em termos de honestidade e de ética, graças a esses comunistas. Meus amigos, não dá. Olha aqui, essa aqui é a reportagem ainda da Isto É, colocando o professor Olavo de Carvalho, que é um professor. Ele tem sua opinião e ele estudou o comunismo ao longo de 50 anos. Weintraub, Damares e o cara da SECOM como extremistas, sendo que extremistas são eles que explodiram o banco, que assassinaram pessoas e que estão soltos, graças ao STF. O Lula, todos os grandes ladrões, assassinos, chefes do PCC estão soltos por ordem desse maldito STF, cujos 11 ministros estão a serviço do Satanás para impor uma ditadura, derrubar o presidente eleito pelos conservadores e colocar a escravidão, o fim da liberdade de expressão. Hoje, como nós estamos vendo, eles rasgam a Constituição todo dia, como esse Barroso, esse ser abjeto que é Alexandre de Moraes. Todos eles são seres abjetos que não merecem nenhuma consideração. Ai da alma desses canalhas, se eles não se arrependerem e não confessarem seus crimes publicamente, serão condenados eternamente ao fogo do inferno. Eles não acreditam, problema deles. Mas nós vamos continuar lutando pela verdade e desmascarando esses bandidos da extrema imprensa, dessas TV lixo, que destrói a família, destrói o pensamento das crianças e dos jovens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, que nos proteja desses seres satânicos. Continuemos em oração, porque a oração e o texto de Nossa Senhora é a arma contra o Satanás.
Nossas orações têm surtido efeito, porque eles estão tropeçando em suas próprias armadilhas, se afundando na lama, no esgoto, que é a própria vida de cada um desses demônios. Um grande abraço, e se você gostou do vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, enfim, em todo lado que puder. Mesmo porque esse meu canal, ele é perseguido pelo YouTube, apesar de ser um canal quase zero, 100 e poucas pessoas apenas inscritas, mas eu vou deixar isso aqui com um registro também pessoal da minha indignação com o que está acontecendo hoje. Presos políticos, um ministro exilado por força dessa legião de demônios, mas a vitória, pode ter certeza, será nossa, será do povo de Deus, do cidadão de bem. Um grande abraço e até a próxima.